A TV e o esporte brasileiro perderam ontem uma voz que emocionou gerações. Morreu o narrador Luciano do Vale. A gente vai agora ao vivo para Campinas, onde o corpo de Luciano está sendo velado. O repórter Eduardo Souza acompanha a despedida de fãs e amigos do narrador. Eduardo. Bom dia, Glenda. Bom dia a todos. Muitos amigos, colegas de profissão, admiradores e ex-atletas vieram aqui até o plenário da Câmara Municipal de Campinas prestar homenagens à família e também solidariedade, e homenagens ao locutor esportivo que morreu ontem aos 66 anos de idade de infarto em Uberlândia. Luciano do Vale iria narrar o jogo hoje entre Atlético Mineiro e Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e passou mal ainda durante a viagem. Luciano começou a carreira como locutor esportivo aos 16 anos numa rádio aqui de Campinas. Durante 11 anos trabalhou na TV Globo e após a Copa do Mundo de 82 foi para a TV Record e posteriormente para a TV Bandeirantes. Ele participou de inúmeras coberturas de Copas do Mundo, Olimpíadas, provas de Fórmula 1 e também ajudou a popularizar esportes. Por isso deixa um legado importante e essa comoção toda aqui em Campinas. O enterro está marcado para as 4 da tarde no cemitério Flamboyant. Glenda. Muito obrigada, Eduardo. A gente viu ali na imagem, a rainha do basquete, a Hortência, também prestando a sua homenagem. E o Luciano trabalhou na Globo até meados de 82, deixou amigos por aqui e o legado para todas as gerações de narradores esportivos da televisão brasileira. Ele nasceu 3 anos antes da Copa do Mundo de 50 e faria 67 anos no meio da segunda Copa no Brasil. E assim passou o tempo. Entre uma Copa do Mundo e outra, entre um esporte e outro. Veio para a TV Globo na década de 70 e chegou a apresentar o Globo Esporte e o Esporte Espetacular. Quando o Luciano chegou, disseram, não, Léo, você vai dar uma descansada que vamos botar o Luciano também para fazer durante a semana o Globo Esporte. Aí, de repente, uns 2, 3 dias ele fez, me chamou e disse, Léo, reassume aí, porque o meu negócio é ficar no estádio, eu gosto de transmitir esporte e tal. Esse negócio de ficar com script preso no estúdio não é a minha área, não. Luciano gostava mesmo era de narrar, ficar pertinho de onde o esporte brasileiro estava escrevendo sua história. E foi assim com a geração vitoriosa de Bernard e Renan. Ao saber da morte do locutor, o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei publicou em sua página numa rede social. Hoje, o voleibol perde um de seus principais protagonistas, nosso querido amigo Luciano do Vale, carinhosamente conhecido por todos nós como Luciano do Vôlei. O esporte brasileiro está de luto. É uma perda muito dolorosa para o esporte, que certamente haverá de deixar uma memória muito grande de tudo aquilo que ele fez pelo Brasil. Luciano era um dos símbolos da geração de prata. Apaixonado por todos os esportes, foi a voz oficial da Globo nos Jogos Olímpicos de Munique em 72, Montreal 76 e Moscou 80. Na Fórmula 1, testemunhou grandes acontecimentos históricos. O bicampeonato de Emerson Fittipaldi em 74, o acidente do piloto Niki Lauda em 76 e o primeiro campeonato de Nelson Piquet em 1981. Lá vem Piquet. É um momento histórico mais uma vez para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo! Brasil! É um desafio não só nosso, da TV Globo, dos profissionais, como também da própria FIA, da própria FOCA. Para vocês terem uma ideia, não tinha computador. Se desse um vento naquele papel, ninguém ia saber como é que estava a posição da corrida. Os primeiros anos meus foram com o Luciano na TV Globo e ele me ensinou muito. E é um tipo de uma pessoa que ele marcou um sistema de narração, um conceito completamente diferente. Também narrou as Copas da Alemanha em 74, Argentina 78 e Espanha 82. Luciano foi um dos pioneiros, A minha lembrança de Luciano, principalmente, o único gol que eu fiz em Copa do Mundo foi ele que narrou em 1982. Zico no meio do caminho. Júnior vai embora. Que lançamento para Júnior! Passe magistral de Zico! Júnior!
Depois da Copa de 82, Luciano do Vale saiu da TV Globo, teve uma passagem pela TV Record e foi para a Band. Uma dor de toda a equipe, todos os jornalistas da Band, todos que estão aqui trabalhando, estão chocadíssimos, estão sofrendo profundamente. Isso que a gente via na televisão, aquela emoção, toda aquilo era o Luciano. Ele era assim também no dia a dia. Assim que souberam da morte do locutor, vários atletas falaram da importância dele para o esporte brasileiro. Ele foi o grande responsável para o surgimento da dupla Hortência e Paula. Quando ele viu nós duas jogando, ele fez um estardalhaço tão grande que o Brasil inteiro passou a nos conhecer. O Luciano participou muito da minha vida. Para mim é um dia muito triste. Eu quero prestar uma homenagem muito grande a esse ícone do esporte brasileiro. O esporte brasileiro deve tanto para ele. E colegas de trabalho falaram sobre os bons momentos de convivência com o homem que tinha como ofício emocionar. Nos últimos anos eu fiquei muito próximo do Luciano. A gente teve um contato mais intenso. E o que eu percebi nesses últimos anos é que ele estava bem, ele estava feliz porque ele entendia que existia um legado, que existia assim, algo vai ficar do Luciano do Vale no coração das pessoas que acompanharam o trabalho dele. O jornalismo esportivo perde um profissional exemplar, os amigos perdem um companheiro e tanto. Ironicamente, no fim de semana que começa o Campeonato Brasileiro e no ano da Copa do Mundo do Brasil. É assim que é a vida. Nos últimos 37 anos, Luciano do Vale e eu lutamos por cada ponto de audiência na televisão esportiva do Brasil. Confesso que para enfrentá-lo, tive que me esforçar muito, crescer profissionalmente, porque ele sempre se mostrou extremamente competente, narrando todos os esportes e passando muita emoção. Sempre foi uma concorrência dura, mas extremamente leal. Melhor, nos fez bons amigos. Luciano do Vale é uma marca na história da locução esportiva. Infelizmente, a televisão brasileira e a comunicação deste país, depois deste final de semana, ficam mais pobres. Galvão tem toda a razão. Eu não trabalhei com o Luciano, estive com ele algumas vezes, mas ele sempre me emocionou muito quando eu era pequena, né? Ele despertou também, me ajudou a despertar o meu carinho pelo esporte. Bonita mensagem. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há 2 anos. Um dia nós jantamos depois de uma transmissão e pude aprender um pouquinho com ele. E vou emocionado.